Olá, gente, tudo bem? Eu sou Martin, eu sou professor de História aqui em Blumenau, Santa Catarina. E eu também sou o proprietário, fundador e faço tudo aqui na Livraria Rocinante. É um selo que eu abri já há uns 4 ou 5 anos, eu e minha companheira. E vou convidar vocês a adentrar e conhecer o acervo, conhecer os livros aqui da gente. Em caso de eu ter que salvar alguns poucos livros deste acervo. O primeiro livro que eu salvaria, obviamente, é O Grande Sertão Veredas. A baleia e a trupe toda pelo sertão nordestino. Outro livro que eu salvaria é O Grande Sertão Veredas, né, que eu não li ainda, mas eu justamente estou lendo nesse momento. E diz a lenda que é um livro que você relê, lê várias vezes. Eu salvaria, sem margem de dúvida, o Alejandro Zambra. Eu salvaria, ou eu levaria junto comigo, o Pedro Páramo. Essa edição do Cortázar. Já não vai ter muito espaço. Levaria comigo Moby Dick. Então, tem um detalhe que todos os livros... os livros que eu realmente levaria comigo estão lá em casa já, né? São os livros que eu já levei. Eu levaria também... Pera.
Por uma questão de nostalgia, eu levaria um da Vagalume. Os crimes do ABC. E eu levaria embora também. Eu levaria também o Zidru. E não cabe mais coisa. A gente pode empilhar. Eu acho que esses são os que eu levaria embora. Então, gente, como vocês estão vendo, a sacola tá muito cheia. Tanto que eu tive que carregar algumas coisas no braço também. Queria pegar mais coisas, né? Mas, enfim. Vamos conversar então sobre cada um desses livros e por que eu selecionei eles. Então, o primeiro livro que eu tenho aqui é O Bom Dia para os Defuntos, do escritor peruano, Manuel Scorza. Ele fez parte da geração do boom latino-americano. Em algum momento ele já teve um pouco mais de fama, ele já foi mais conhecido. Ele também dialoga com essa experiência do realismo fantástico, realismo mágico, né? Esse aqui é um livro, enfim, acho que é o melhor livro dele, né? Ele narra os conflitos de terra no Peru nos anos 50, mais ou menos. Assim. De um lado você tem os indígenas e os descendentes de indígenas que estão submetidos a uma condição feudal, né? Eles são servos, estão presos à terra. E neste livro aqui ele vai narrar isso, mas com muita poesia, assim, de uma forma muito, muito bonita. A primeira frase, o primeiro trecho assim, do livro: pela mesma esquina da praça de Yanahuanca, por onde, correndo os tempos, surgiria a guarda de assalto para fundar o segundo cemitério de Tinte, um úmido entardecer de setembro soltou um terno preto. O terno, de 6 botões, ostentava um colete atravessado pela corrente de ouro de um Longuines autêntico. Como em todos os entardeceres dos últimos 30 anos, o terno desceu à praça para dar início aos 60 minutos do seu imperturbável passeio. Nesse crepúsculo friorento, por volta das 7, o terno preto parou, consultou Longuines e entrou num sobradão de 3 andares. Quando o pé esquerdo estava no ar e o direito pisava no segundo dos 3 degraus que ligam a praça à escadinha de entrada, uma moeda de bronze escorreu do bolso esquerdo das calças, rolou tilintando e foi parar no primeiro degrau. Dom Heron de los Rios, o prefeito que havia instantes esperava para desbaratear-se respeitosamente, gritou: Dom Paco, o senhor deixou cair no sol. O terno preto não se virou.
O terno preto de Anahuanca, os comerciantes e a garotada foram se chegando. Insediada pelos últimos ouros do crepúsculo, a moeda ardia. O prefeito, com uma sombria severidade que não pertencia ao anoitecer, cravou os olhos na moeda e espetou o indicador. Ninguém toque nela. O fato propagou-se vertiginosamente. Todas as casas da província de Anahuanca sentiram calafrio com a notícia de que o doutor, Dom Francisco Montenegro, juiz de primeira instância, tinha perdido o sol. Esse primeiro capítulo ele apresenta essa figura do juiz, né? E ninguém se atreve a mexer nessa moeda. Todo mundo tenta de alguma forma chamar a atenção do juiz nos vários passeios dele, de que ele havia perdido essa moeda. Um cara bêbado, né, de manhã, ele acorda com a sensação de que ele pegou a moeda, ele se desespera, ele se apavora, ele vai correndo para ver se a moeda está lá ainda, e ele estava, né, porque ele estava com muito medo de ter pego a moeda do terno preto, né, do juiz. E esse primeiro capítulo ele já bota esse enigma, né? Quem é esse juiz e por que ele tem tanto poder e por que a sociedade tem tanto medo dele, né? E o texto do Manuel Scorza é bastante episódico, assim, ele vai no tempo, volta no tempo, ele conta vários episódios distintos, e quase que de uma forma de um quebra-cabeça ele vai narrando essa luta desses camponeses contra as estruturas do Estado e contra as estruturas de uma nobreza da terra que domina aquela região, né? É um texto trágico, assim, ele é muito bonito, muito poético, muito bem escrito, e ao mesmo tempo, assim, ele narra essa tragédia que foram essas sublevações camponesas, né? Então este é um livro que me marcou muito, li há 2 anos atrás, mais ou menos, por conta do título. Não conhecia nada sobre ele. Bom Dia para os Defuntos, né? Bom Dia para os Defuntos. No original, Redoble por Rancas. O título me chamou a atenção, eu queria saber quem são esses defuntos, o que é um bom dia para os defuntos, e foi uma experiência assim, que me marcou profundamente. Um outro que eu tenho lá na minha casa é Os Detetives Selvagens, do Bolanho. Bolanho foi talvez um dos últimos assim, escritores malditos, né? Ele viajou por tudo que é lugar diferente, os textos dele são abundantes. Esse aqui eu acho que é o grande sucesso dele, o primeiro grande sucesso dele, né, que inclusive ganhou o prêmio, e que também de certa forma é um enigma, né? Eu acho que de certa forma ele é também um livro que ele se constrói a partir de um quebra-cabeça, né? Porque em teoria isso aqui é um livro sobre 2 detetives, né, 2 poetas, um mexicano e um chileno, que eles estão atrás de uma terceira poetisa, que em algum momento ela se perdeu, ela desapareceu no deserto Sonora, no México. Mas essa história desses detetives selvagens, dessa busca deles, não é narrada tendo eles como pano de fundo, né? Tendo eles como ali personagem principal, né? A gente vai descobrindo essa viagem através de diários de terceiros que em algum momento tiveram algum contato com esses 2 detetives, por vários depoimentos que se sucedem no tempo. Tem muita gente que compara os Detetives Selvagens com o Jogo da Amarelinha, né? Por conta dessa coisa assim de que é uma narrativa não linear, ela vai se alternando no tempo, se alternando no espaço. Eu acho que como enigma, eu acho que como uma experiência literária, eu acho que também muito interessante, muito, muito legal. Outro que eu salvei, né, outro que eu salvaria por algum motivo, esse livro aqui é do Zidru. O Zidru é um quadrinista. O livro preferido dele, né, a obra preferida minha, que ele produziu, assim, se chama A Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos. O Zidru ele tem como característica contar histórias, principalmente dramas familiares, assim. Ele tem não tem super-herói, não tem assim, nada muito sobrenatural acontecendo. E ele conta histórias de dramas familiares, de histórias que poderiam acontecer com qualquer pessoa, né? Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos, né, que eu não tenho aqui, porque inclusive ele está esgotado. São 2 pessoas, né, é um homem e uma mulher, que os dois,
A história começa com eles se descobrindo idosos, né? Ele é demitido do emprego dele de caminhoneiro porque a empresa está passando por corte de pessoal. E aí justamente o chefe fala para ele, não, mas você é o mais velho, que está mais próximo de se aposentar, as outras pessoas todas têm criança pequena para sustentar, e enfim, tua vida já tá dada. Né? Enquanto que ela, no enterro da mãe dela, né, alguém chega para ela da família e diz, não, agora você é a matriarca da família, né? Agora você é a mulher mais velha da nossa família. Assim. E esse momento assim, que os dois se descobrem idosos, né, para os olhos da sociedade idosa, apesar de eles não se sentirem como idosos, isso dispara a narrativa e em algum momento essas duas pessoas se encontram e acabam se apaixonando, assim, né? E aí tem repercussões isso. Esse Dias Felizes, Verões Felizes, desculpa, é uma família, né, que todo ano vai tirar férias, né? Eles moram na Bélgica e todo ano, no verão, eles vão para a França, né, o sul da França, e principalmente tirar uma temporada de férias, assim. E basicamente é só isso. Né? Só isso, a partir desse argumento assim, muito simples, e Drew ele consegue contar vários dramas, várias transformações dessa família ao longo de vários anos. Né? Um livro muito, muito bonito. Assim. O Zidru é um quadrinista que conta histórias muito tocantes. Né? Um livro que eu salvaria, um livro que eu levaria junto comigo, é Vidas Secas, do Graciliano. Primeira vez que eu li Graciliano foi um conto, numa seleção, né, um compêndio chamado Os 100 maiores contos brasileiros, os 100 maiores contos da literatura brasileira, uma coisa assim. Eu estava no ensino médio, peguei na biblioteca da escola esse livro, comecei a ler, e tinha um conto chamado Baleia. Um conto trágico, assim. Uma cachorra baleia que está ali, meio doente, não sei o quê. O Fabiano de manhã então leva ela por campo, né, porque ele vai executar ela, e tudo isso narrado a partir da perspectiva da cachorra. Né. Tem um trecho maravilhoso, que é o trecho final. Baleia queria dormir, acordaria feliz no mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás gordos enormes. Enfim, isso aqui, né, cada vez que eu leio, cada vez que eu penso nisso aqui, ciscos caindo dos meus olhos, né, por algum motivo sobrenatural e mágico. E esse livro aqui é genial, assim. Eu acho que também, né, tem essa estrutura que me interessa muito, assim, de estruturas não necessariamente lineares, né, cada capítulo enfoca um personagem da família, um momento diferente da família, uma encruzilhada diferente de algum dos membros da família, inclusive da baleia, né, da cachorra. E ele faz uma obra assim que eu acho maravilhosa. Né? Eu levaria junto comigo Zambra, Alejandro Zambra, chileno. Aqui a gente tem vários livros diferentes dele. Bonsai, A Vida Privada das Árvores, Formas de Voltar para Casa, Meus Documentos e Múltipla Escolha. Né? Todos esses livros tinham saído em outras edições, né? Edições avulsas, alguma coisa pela Kozak Knife, alguma coisa pela Tusquets, Planeta, né? Planeta do Brasil, Tusquets. O primeiro livro que eu li dele foi Múltipla Escolha, né? Que ele faz uma coisa também que eu achei genial. Ele pega uma prova que se aplica no Chile, que é tipo um Enem. E ele constrói, a partir da prova do Enem, exatamente da forma como é construída essa prova deles ali, ele constrói uma narrativa sobre a geração chilena que ele pertence, né? Pessoas jovens, né, que tinham nascido durante ali, o Chile de Pinochet, ao final da ditadura do Pinochet, que tem essa experiência da infância, assim, dos pais afetados, né, de alguma forma por essa experiência, que vão crescendo aos poucos nesse estilo democrático
e vão amadurecendo nesse Chile que, enfim, a democracia ela promete muitas coisas, né, toda uma mudança de vida, mas que ao mesmo tempo essa globalização, né, da forma como se deu nos últimos 20, 30 anos, também anulou vários sonhos, assim, né, várias esperanças. E ele constrói isso a partir da estrutura da prova, né, então o primeiro capítulo ali seria uma questão, né, eliminar uma frase que não tem a ver com o contexto. Então são 5 frases, teria que achar então qual é essa frase que não está inserida nesse contexto, né? Um estilo fragmentado também, né? Um estilo não necessariamente linear de contar uma história. Múltipla escolha, inclusive, é muito difícil de fazer uma descrição que não seja você pegando exatamente esse livro e olhando por si mesmo. Então o primeiro livro que eu li do Zambra foi esse Múltipla Escolha, que ele apareceu aqui, eu abri por acidente, né, por acaso, vi isso aqui e foi algo que me chamou atenção, né? O que é isso aqui? E essa estrutura que ele cria, né, para tentar narrar uma cena, para tentar narrar essa experiência de crescer no Chile, essa forma que ele encontra, né, para falar assim sobre essa geração dele, né? Isso me chamou muita atenção, li rapidamente e aí depois disso eu fui atrás das outras obras do Zambra, né? Hoje eu acho que eu posso dizer que ele é meu escritor, predileto, né? Ele tem esse plano literário, né, de contar a história da geração dele, né, as várias encruzilhadas, que começa de uma forma, eu acho, muito lírica, né? O primeiro livro dele é o Bonsai. No final ela morre e ele fica sozinho, ainda que na verdade ele já tivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emílio. Digamos que ela se chamava Emília, e que ele se chamava e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. E a partir dessa frase incidental, né, desse primeiro trecho, assim, ele vai narrando essa experiência de jovens adultos, né? Uma geração assim, que eu acho que eu também me incluo muito, né? Então eu acho que eu me vejo muito nos livros do Zambra, né? Apesar de eu não ter vivido necessariamente assim, essa experiência da ditadura, né? Do final da ditadura, desse silêncio posto, né? E ao longo do tempo, né, ele vai deslocando o objeto dele um pouco mais para esse aspecto um pouco mais da memória da ditadura chilena, né? E, enfim, escrita muito lírica, é um cara que eu respeito muito também, né? Aqui eu tô roubando, né, de certa forma. Esse é um livro que eu não li, Moby Dick. Não li, mas é aquele, eu acho que é daqueles livros assim que sempre a gente tem de canto de olho, assim, a gente sempre tá olhando e tá, né, será que chegou a hora de ler Moby Dick, né? Nunca li especificamente Moby Dick, né? Eu li resumos juvenis, né? Versões adaptadas para o público infantil e essa figura do capitão Ahab, né? E essa obsessão dele com essa figura ali da baleia, né? Eu acho que é uma metáfora muito interessante, assim, né? É uma discussão muito interessante, né? sobre a vida, né? Pelo que a gente quer cruzar o oceano, né? Pelo que a gente quer empenhar a vida de toda uma tripulação, né? Enfim, esse é um dos livros que, se eu ficasse preso numa ilha, eu gostaria de ter junto comigo, porque finalmente eu teria tempo de lê-la, né? De lê-lo. A gente tem aqui também o Pedro Páramo, que é do Juan Rulfo, né? É basicamente o único livro dele, né?
É um livro curtíssimo, acho que não tem 150 páginas. Vim acalmá-la porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse e eu prometi que ele viria vê-lo assim que ela morresse. Apertei suas mãos em sinal de que faria isso, pois ela estava morrendo. Eu decidido a prometer tudo. E esse rapaz, então, que chega nesse povoado, né, com mala, né, justamente atrás desse pai que ele nunca conheceu. E o Juan Rulfo é considerado meio que o criador do realismo mágico, né, do realismo fantástico, né, porque chega-se na cidade, uma cidade não está muito claro assim, mas daqui a pouco você descobre que todas as pessoas daquela cidade estão mortas, né, e todas as pessoas com quem ele interage, com quem ele conversa ao longo do tempo, todas elas estão mortas e talvez inclusive ele também seja morto, né. Enfim, Borges, Gabriel Garcia Marques, ele disse que ele aprendeu a escrever com o Pedro Páramo, que é Pedro Páramo assim, que dá um insight para ele, assim, para ele começar a produzir as obras dele, né. E esse livro aqui eu sempre conto, né, um dia eu estou aqui no sebo, toca o telefone, né, alguém, tu tens o Pedro Páramo? Eu falei, não, tenho, né, um livro que sempre está aqui no acervo, né, que a gente tenta não deixar faltar. Porque eu moro em Itajaí, eu estou procurando esse livro, eu quero ler esse livro agora, esse fim de semana, né? Uma sexta-feira estava chovendo, frio, eu preciso ler esse livro, eu quero ler esse livro agora nesse fim de semana, eu estou indo aí. Ele pegou o carro dele, uma hora depois ele estava aqui e ele veio buscar o Pedro Páramo, né? Para poder ir para casa, para ler o Pedro Páramo naquele fim de semana, né? Então, a literatura que eu acredito é justamente uma literatura assim que faz as pessoas pegarem o seu carro e dirigirem 60, 70 quilômetros atrás de um livro específico, né? Porque esse é o livro que vale a pena ser lido, né? Ele vale a pena ser lido, eu acho que as pessoas empenham, né, esse esforço. Isso aconteceu de verdade, tá? Um livro que eu estou lendo nesse exato momento é Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Nonada, tiro que o senhor ouviu foi de briga de homem não, Deus esteja. Tentei já ler em outras ocasiões, tem essa primeira parte assim que é muito, muito complexa, muito difícil de ler, nada faz muito sentido assim no primeiro momento, né? A primeira palavra, nonada, que palavra é essa? Né? Enfim, claro, nada, não foi nada, né? Então ele também é meio que um enigma, né? Um experimento literário, assim, literário e linguístico, né? Porque ele cria todo um conjunto de palavras. Eu acho que também é um experimento que é bastante desafiador, assim, né? Decodificar uma linguagem nova, né? Ou decodificar uma linguagem que ele inventa, né? E essa história, enfim, todo mundo mais ou menos conhece, assim, a estrutura da narrativa, né? Você tem um fazendeiro que está contando um fazendeiro, um rancheiro, um jagunço aposentado, né, que está contando a história da vida dele, que em algum momento ele se apaixona, né, por um outro jagunço, né, e depois ao final do livro, em algum momento ali no final do livro, você acaba descobrindo que o jagunço por quem ele era apaixonado, na verdade, não era um homem, né, era uma mulher que se disfarçou, né, de Adorim. Este livro aqui foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li, né? Que também assim começou uma obsessão, né? Eu estava no fundamental ainda, né? Meu pai acabou fazendo uma carteirinha da Biblioteca Municipal da cidade para mim. Então, o primeiro livro que eu peguei na biblioteca, né, foi A Droga da Obediência, Pedro Bandeira. Que eu tinha 10, 12 anos, eu acho, alguma coisa assim. 12 para 13. E, enfim, eu li alguma coisa dos infantis, não sei o que, e aí depois eu comecei a frequentar a seção dos adultos, né, os livros para adulto. E aí peguei uma coisa aqui, peguei uma coisa ali, né, peguei umas coisas assim que nem me lembro muito bem direito,
mas em algum momento esse livro aqui me chama a atenção, né, Os Crimes do ABC, né, e quem que é essa Agatha Christie? Nunca tive que falar, obviamente, né, é uma criança, um pré-adolescente, e eu li e achei genial, assim, e aí a partir daquele momento eu fui ler toda a obra da Agatha Christie, assim, uma vez, 2 vezes por semana ia para a biblioteca da cidade, né, e pegava um livro, ia para casa, devorava rapidamente, né, porque sempre é esse enigma, né, quem matou, como matou, por que matou. Isso aqui eu acho que hoje, né, a estrutura central dos crimes do ABC morre uma pessoa com a letra A, né, sobrenome, nome que inicia com a letra A, alguém que morre com a letra B e depois, então, obviamente, vai morrer alguém com a letra C, né? E aí tem esse personagem, o detetive, Hercule Poirot, né? Um cara também meio maníaco, né? Ele tem todo um conjunto assim de tiques nervosos, né? Tudo tem que estar muito alinhado, né? O bigodão dele tem que estar sempre muito bem aparado, né? Muito bem definido. Então se tem alguma coisa torta, ele está ali sempre endireitando, né? Tem todo um conjunto de toque de limpeza, toque de organização. Ele é um belga, né, vivendo na Inglaterra, então todo mundo sempre acha que ele é francês, né, porque veja bem, né, se tu fala francês, obviamente você é francês, e isso deixa ele sempre muito revoltado, né, e ele então é responsável por decodificar esse enigma, né, quem está matando as pessoas, né? E aí tem um ponto de virada, assim, que eu acho que hoje meio que já virou, assim, meio que lugar comum nos filmes, né, nos livros de detetive. Enfim, para uma criança de 12 anos, 13 anos, assim, aquilo, meu Deus, foi muito interessante. Não vou dar spoiler, né, quem quiser ficar à vontade, né, para eu não estragar muito a experiência. Outro livro que eu levarei comigo é A Árvore que Dava Dinheiro, do Domingos Pellegrini. Na verdade, não é tanto pelo livro, que é muito legal, né, pelo autor, que também é muito legal, assim, mas pela coleção, né, que é essa coleção Vagalume, que foi, enfim, eu acho que as melhores horas da minha infância foram dedicadas a essa coleção, né, que é uma coleção que eram livros infanto-juvenis, né, e as bibliotecas escolares, elas estavam, então, abastecidas com essa coleção, né? Isso nos anos 90. Né? A coleção, eu acho que é dos anos 70, se eu não me engano. Esse livro aqui, especificamente, esse exemplar é de 1991. E o argumento desse livro aqui é que em algum momento nasce uma árvore no meio do vilarejo, e essa árvore ela começa a dar notas de dinheiro, né? Crescem notas de dinheiro na cidade, assim, nessa árvore. E isso vira a cidade de ponta cabeça, assim, porque agora todo mundo tem dinheiro, é só ir lá na árvore encher as burras de notas. E aí desencadeia todo um conjunto de acontecimentos que é o livro em si, né? Outros livros dessa coleção, assim, que eu gostei muito de ler: Maldição do Tesouro do Faraó, Sparion, uma coisa assim, Cadáver Ouve o Rádio, o Sequestro do Garoto Dourado, Xisto no Espaço. Tem vários livros ali que eu lia, ou que eu li, né? Que me marcaram muito, né? Eu acho que hoje eu sou leitor, assim, muito por conta da influência dessa coleção aqui, né? Da professora de português que todo semestre, todo bimestre, a gente tinha que pegar um livro na biblioteca da escola, ler e depois fazer um resumo para ela avaliar. Enfim, foi muito importante para mim, né? E aí, finalmente, essa edição aqui, esse exemplar aqui do La Vuelta al Día en 80 Mundos, do Cortázar. O Cortázar, para falar a verdade, nunca li. Eu li alguns
alguns contos soltos, assim, avulsos. Tentei ler Rayuela, né, o Jogo da Amarelinha, mas também naquele momento assim eu acho que eu era muito jovem. Mas um tempo atrás alguém se desfez deste exemplar aqui, que é a primeira edição de 1967, né, desse livro, que é um exemplar belíssimo, né? Todo ilustrado. O Cortázar, as coisas que eu li assim, eu gostei bastante, mas eu nunca... A Casa Tomada, por exemplo, né? Um conto dele muito interessante. Narra duas histórias, né? Uma história em primeiro plano, uma história em segundo plano, que é o cara que chega em casa e está muito feliz porque agora finalmente ele vai poder sentar para continuar lendo o livro dele, né? O livro que ele está lendo. E o livro que ele está lendo é um amante, né? Dois amantes, né? A esposa e o amante da esposa, né? E o amante da esposa, então, que se dedica, que tem como plano ali justamente matar o marido, né? Da moça. E enfim, ela dá todas as coordenadas, né? Ó, tal lugar, não sei o que, o cara vai estar em tal lugar, em tal poltrona, né? Lendo. E o texto justamente finaliza ali com o personagem, né? A narrativa do texto que o personagem do primeiro plano está lendo é justamente a história dele, né? É justamente essa situação em que ele está colocado, que é toda uma situação de metalinguística, né? No texto. Eu acho que, né, levar um livro embora, vamos levar então esse Cortázar primeira edição, né? Que infelizmente não está autografado. Se tivesse autografado, aí realmente seria o creme de la creme, né? E essas eu acho que são algumas das opções de livros para salvar, ou livros para levar embora, né? São livros que de alguma forma são tão marcantes que eu iria levá-los comigo em caso de alguma tragédia ou algo assim. Então, escolher uma pequena sacola de livros, assim, eu acho que é meio bastante desafiador, né? Porque eu acho que o leitor, ele se define... Enfim, tem leitores, né? Mas eu acho que eu sou um leitor, assim, um pouco mais onívoro, né? Apesar de que fazendo essa seleção eu acabo percebendo que o tipo de texto, né? O tipo de livro, assim, que me afeta, assim, mais diretamente são textos, assim, enigmas, né? De alguma forma, assim, narrativas não lineares, né? Tem aí algo aí que eu ainda vou ter que descobrir, assim, o que acontece. Enfim, esses aqui são alguns livros, assim, que eu considero de alguma forma um pouco representativos de quem eu sou, de quem eu me tornei, né? Tem coisas, assim, que hoje em dia eu já não leio mais, né? Mas eu acho que isso aqui, assim, foram fundamentais, assim, para minha formação como leitor, né? Eu não sei, assim, exatamente se eu me considero um leitor, né? Talvez, assim, no sentido um pouco mais profissional, assim, do termo, né? Enfim, eu não sei se eu sou um grande leitor no sentido, assim, de qualidade da interpretação, né? Eu vejo algumas análises, assim, de livros, assim, textos, né, que a pessoa, meu Deus, isso tudo a pessoa conseguiu enxergar naquele texto, naquela obra, né? Para mim é um livro um pouco mais simples, qualquer outra coisa. Selecionar alguns poucos livros, assim, para definir, assim, uma vida de leitor, eu acho uma tarefa, assim, difícil, né? Porque a gente, enfim, no meu caso, assim, minhas lembranças, assim, de infância mais antigas não é jogando futebol, é lendo, né? Lendo, sei lá, Turma da Mônica, Pato Donald, várias reuniões familiares, assim, de domingo, os primos brincando e eu ali lendo os gibis da Disney de uma tia minha, assim, né? Que pra mim era muito mais interessante ficar lendo do que ficar jogando bola ou correndo pega-pega. Então, assim, os livros, eles são centrais, assim, na minha formação, né? E eu acho que por isso também, assim, eu acabo abrindo a livraria, né? Por conta desse papel, assim, que os livros enquanto textos, os livros enquanto objeto,
os livros enquanto relação e mediação com o mundo, né, de apresentar para a gente a grandeza do mundo, né, as possibilidades do mundo, as possibilidades de outras existências, né. É isso que eu acabo fazendo assim de forma profissional, né, eu tentando fazer isso de forma profissional, né. Então, essas são algumas das minhas escolhas, alguns dos livros definidores, ou em alguns casos, né, os livros que também são a ambição ainda, né. Então, gente, como vocês viram, essas são algumas das minhas escolhas, né, alguns dos livros assim, que são definidores para mim. E vou aproveitar a oportunidade então e fazer o convite quando vocês estiverem em Blumenau, quando vocês estiverem em passeio por Blumenau, quando vocês estiverem passeando aqui na Oktoberfest, alguma coisa assim, venham visitar a gente aqui, né, para a gente conversar sobre esses e outros livros também que são fundamentais para vocês. Até uma próxima!